Faz algum tempo que foi anunciado uma continuação para Gotobu no Hanayomi, só que dessa vez dando foco na lua de mel do Futaro com a Yotsuba. Que nojo. O que só me fez lembrar o quanto eu odeio o final desse anime aqui e o porquê de eu achar que a Yotsuba é a pior escolha entre todas as 5 opções de namoradas que ele tinha, ele escolheu a única que não fazia nenhum sentido. Então, além de ter que acompanhar 2 temporadas torcendo pra Miko, torcendo pra Nino, às vezes até pra Ichika, pra no final ele ficar com a pior garota, eu ainda vou ter que ver uma continuação baseado só nisso. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo só pra destrinchar o meu ódio, falar mal e te dizer por que ela é a pior escolha do anime de Gotobu no Hanayomi, logo depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Edson e seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui pra ser aquele amigo otaku com quem você pode bater um papo e trocar uma ideia. Se você ainda não conhece, Gotobu no Hanayomi é um anime que foca na história de um cara no dia do seu casamento, sonhando com como ele conheceu a noiva dele. Só que a parada é que a noiva dele é uma de 5 irmãs gêmeas, onde a única coisa que muda nelas é o corte de cabelo. Então você não sabe quem é a menina com quem ele ficou no final. E se você disser pra mim, ah não Ed, é só você pegar e ver pela cor do cabelo dela, porque a garota que tiver a mesma cor do cabelo no futuro é a garota que tem a mesma cor no passado. Só que a questão é que isso é uma coisa que só a gente vê. O autor fez desse jeito justamente pra confundir a cabeça de quem tá assistindo. Na realidade, todas têm esse tom de cabelo aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E além disso, o autor fica trolando a gente, porque cada vez que ele mostra o Futaro no futuro, ele faz questão de mostrar a noiva com uma cor de cabelo diferente. Então esse argumento não vale. E aqui a gente tem a Itsuki, a Ichika, a Miko, a Nino e a Yakisoba. Muito feio, muito nojento. Gente, eu acho que eu vou vomitar. E o anime introduz pra gente que no passado do Futaro, quando ele era criança, ele encontrou uma garota com quem ele passou um dia inteiro se divertindo num passeio escolar e ele se apaixonou. O anime explica pra gente que essa garota é uma das quíntuplas. Só que como muito tempo se passou e a criança mudou o corte de cabelo pra adulta, você não sabe qual das irmãs é a menina que encontrou ele no passado e se quando ele descobrir, ele vai continuar apaixonado pela mesma garota que ele conheceu quando ele era criança ou se ele vai dar uma chance pro amor de uma garota diferente. Já viu, né? E aqui entre nós, sem enrolação, as garotas do passado eram 2. A primeira que ele encontra no início do dia do passeio dele era a Yotsuba. E ele passa o dia inteiro com ela, indo pra cima e pra baixo, conversando, conhecendo um pouco mais sobre essa menina. Até um determinado ponto que eles vão pro hotel onde ambos estavam hospedados, a Yotsuba sai e quem volta pra falar com ele é a Ichika. Então aqui a gente tem um cenário onde o Futaro teve uma interação com mais de uma garota diferente. Mas como elas são idênticas, o garoto não percebe. Só elas que sabem que conheceram aquele cara no mesmo dia. Já que ele conheceu essas garotas no passado e passou o dia inteiro com elas, não é o suficiente pro Futaro ter escolhido uma delas? Já não tá justificado? E daí eu te digo que não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Ao longo de todo o anime de Gotobu no Hanayomi, você tem mais de 24 episódios onde o Futaro se relaciona com uma, depois ele se relaciona com outra, e ele passa mais de um dia, ele passa semanas, ele passa meses, e até, se eu não me engano, mais de um ano se relacionando com aquelas 5 irmãs. E como que você vai dizer pra mim que mais de 365 dias com as garotas mais velhas vale menos do que com uma menininha quando ele era criança e nem ligava pra esse tipo de relacionamento? Então vamos lá, o tempo passa, você cresce, muda, evolui, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de agir. Muito possivelmente a garota que ele conheceu no passado nem existe mais. Independente de ser uma das 5, elas mudam, elas evoluem. E provavelmente o jeito que elas pensam hoje é diferente do jeito que elas pensavam quando era criança. Então encontrar essas 5 garotas no futuro significa reaprender e reconhecer a garota do passado. E não necessariamente por isso você vai gostar da nova versão de quem ela se tornou. E isso é uma coisa básica. Na teoria, deveria ir por aí, mas não, nada disso importa, nada disso tem relevância, porque eu vou escolher a garota que eu fiquei um dia. Tá seco, tá grosso. E tanto faz se o anime vai desenvolver diversas cenas, diversos contextos que vão aprofundar garotas diferentes e vão mostrar essas meninas se esforçando por ele. Assim como a vez que a Miko decidiu fazer um chocolatinho pra ele de dia de São Valentins e ela passa semanas estudando culinária, tentando desenvolver ali uma receita que o cara possa gostar.
うまかった。 Ou quando ela decide que ela vai se dedicar a trabalhar numa padaria e ela tem como meta, o dia que ela conseguir fazer um pãozinho gostoso, ela vai levar esse pão para presentear o amado dela, e aí nesse dia ela vai se declarar, e nenhum desses esforços vale mais do que uma criança remelenta que ele não vê há mais de 5 anos de diferença. Nada disso importa. Faz sentido pra você? Para começar, introduzindo um pouco mais o relacionamento do Futaro com cada uma das garotas, pelo que eu expliquei até aqui, não deve ser segredo pra ninguém que a minha favorita é a Miko. A Miko foi a primeira que ele conheceu e foi a primeira a se apaixonar por ele. Ela foi a primeira a ver no Futaro algum tipo de valor e ver que ele era um cara que valia a pena se esforçar. Mas assim como ela foi a primeira a gostar dele, ela foi uma das últimas a se declarar, porque ela também era mais tímida, era a que tinha mais dificuldade de expor seus sentimentos, a que tinha mais dificuldade de conseguir se abrir e contar pra ele o que ela queria de verdade. Só que aí você passa por tantas coisas legais. No início do anime, o Futaro foi contratado para ser o tutor dessas meninas. Só que como elas não gostam de estudar, ele passa por várias resistências e cada uma vai encontrando um jeito de fugir dele, porque a princípio elas não consideram ele um cara necessário. E a Miko foi a primeira a dar brecha para ele, a dar uma oportunidade pro cara e também a forçar e ir quebrando a resistência que as irmãs tinham de passar um tempo com o cara estudando. Ela sempre foi a mais parceira, ela sempre foi aquela que estava do lado dele, mas o anime dá tanto foco nela que você chega a pensar que ela vai ser escolhida. E além da Miko, você também tem a Nino. A Nino é aquela que todo mundo odiou na primeira temporada. Ela era aquela tsundere que era contra ele. Ela não só tinha resistência para estudar, como ela não queria a entrada do Futaro na vida das irmãs, porque ela achava que um cara a mais ia destruir o vínculo que elas tinham entre si. Mas até mesmo ela, quando vai chegando na segunda temporada e ela percebe que aquela resistência e aquela raiva que ela tinha dele, na verdade era amor, ela é a primeira que vai pro ataque. Tem até um episódio que o pessoal brinca falando que ela é como uma locomotiva desgovernada, sai atropelando tudo quando ela decide o que ela quer. O que fez com que ela assumisse ali o pódio, brigando com a Miko na preferência dos fãs. E ela vai pro ataque pesado. Eu admito que até eu, que torcia tanto pela Miko, comecei a torcer um pouco pela Nino. Porque não tem como você ver uma pessoa se esforçando tanto e deixando tão claro os sentimentos que ela tem e você também não torcer por ela. E aí depois, quando você chega na Ichika, que foi a segunda garota a encontrar o Futaro quando eles eram criança, a primeira temporada dá ali a entender que ela era mais pra frente, ela já era mais desenvolvida, ela já era mais safadinha, só que por mais que ela brincasse muito com o Futaro, não parecia que ela realmente tinha um interesse nele, ela só queria mais provocar. Só que quando vai chegando na segunda temporada e ela também vai tendo um pouco mais de gosto pelo garoto, ela vai achando umas artimanhas pra chamar a atenção do garoto, que daí eu já não concordo tanto, mas mesmo assim ainda tá pro jogo. As quíntuplas tinham um boi, que quando uma precisava sair pra fazer uma coisa e ela não podia faltar um compromisso, ela pedia pra uma irmã colocar uma peruquinha e se disfarçar de quem não pôde participar. E quem mais fazia esse papel de backup e cobrir uma irmã que estava desfalcada era a Ichika. Primeiro porque ela já era atriz, então pra ela não era difícil emular o jeito de uma das suas irmãs. Só que da metade da segunda temporada em diante, ela decidiu colocar a peruca das irmãs e queimar o filme delas com o Futaro. Ela se disfarçava da Miko, ela se disfarçava da Itsuki, e cada vez que ela aparecia com uma peruca diferente pro Futaro, que ainda não era capaz de ver que era a Ichika por baixo da peruca, ela queimava o filme das irmãs pra tentar dar um passo à frente. Ichika, Puta que pariu, que filha da puta. Mas ainda assim, como eu falei, no jogo do amor vale tudo, então tá perdoado. E daí você passa pela Itsuki, que até ela teve alguns momentos de relacionamento com o Futaro, teve algumas situações onde ela brigou com as irmãs em casa e foi dormir na casa do garoto, eles compartilharam o mesmo cômodo. Já teve vezes que eles saíram pra levar a irmã do Futaro pra passear e a irmã tratava os dois como se eles fossem um casal, então você também tinha ali um mínimo de desenvolvimento pra você aceitar ela como uma das escolhidas. Mas quando você chega na Yotsuba, o anime fez questão de deixar pra gente que por mais que a Yotsuba fosse a mais doidinha, ela sempre viu o Futaro como um amigo. Nunca, ou quase nunca, mostrou que eles tiveram algum tipo de desenvolvimento amoroso.
ela tratava mais ele como irmão do que um potencial chip. A Yotsuba nunca ligou pro Futaro, ela nunca se esforçou. E além de tudo, o anime diz pra gente que como as irmãs tinham interesse nele, ela sabia que as outras irmãs queriam, e mesmo ela querendo também, ela fala, não, eu vou me anular, eu vou deixar de gostar do cara aqui, imaginando que ela gostasse, por assim dizer, e eu vou deixar pra vocês que gostaram dele primeiro. Agora me diz, isso faz algum sentido pra você? Se você tem 4 garotas afim do mesmo cara e as 4 estão disputando por ele, que diferença narrativa faz se a quinta também tá dentro dessa disputa? É uma a mais. Eu entendo que o autor quis colocar uma pegada de que ela é uma pessoa inocente, ela tá se abnegando em prol do sentimento das irmãs. Olha pra ela, olha como ela é humilde, olha como ela é boa. Mas na realidade, por que eu vou me apegar a essa personagem que você tá desenvolvendo, autor? Por que eu vou dar atenção pra essa garota aqui, se eu tenho as outras que estão se esforçando mais? Se no tempo de tela de 24 minutos que você me dá pra acompanhar essa história, você me mostra outras 4 garotas se empenhando, se esforçando pelo cara, e aí pra chegar no final você dizer pra mim que é por essa que eu tenho que torcer? Foi desenvolvido? Não foi. Foi bem criado? Não foi. Foi contextualizado de alguma forma? Não foi. Mas aí o que o autor faz? Traz aqui pra gente um filme introduzindo o final da história e desenvolve um flashback safado pra dizer que em todos os momentos que o Futaro tava afim de uma garota e que ele tava ali tendo uma interação com uma delas, no fundo tava a Yotsuba sofrendo e olhando e torcendo que a irmã dele seja feliz com o cara que ela ama. Aqui, ó, você vai falar pra mim que você tinha pensado nisso desse jeito? A única questão é que você quer justificar nos 45 do segundo tempo uma coisa que você não elaborou bem feita desde o início da sua história. Já que você vai fazer essa porcaria de me entregar um final com uma garota que ninguém quer, pelo menos entregasse pra gente finais alternativos, um episódio alternativo, com o Futaro ficando com cada uma das garotas que eram opção dentro da história. Quem que é a Nino, tem o final da Nino. Quem que é a Miko, tem o final da Miko. Quem que é a Ichika, tem o final da Ichika, da Itsuki e por aí vai. Mas não, você faz questão de entregar primeiro um mangá no final da história que ninguém gostou. Todo mundo odiou o final de Gotobu no Hanayomi, e aí você pega esse material pronto, já consolidado, sabendo que o público não quer, quando você vai fazer a adaptação disso pro filme ou pra versão de anime, o que você faz? Exatamente a mesma coisa, porque você precisa cagar na cabeça dos fãs. E aí, sabendo disso, sabendo que ninguém gostou do final do anime, o que você faz? Finais alternativos? Não, você faz um novo anime dando foco na garota que ninguém pediu. Mas assim, cá entre nós, pelo menos ele terminou com alguém, porque o que mais tem é anime de comédia romântica que o protagonista termina sozinho. Mas pelo menos, se o final de Gotobu no Hanayomi foi meio amargo e não deixou a gente feliz do jeito que a gente queria, eu vou deixar os outros 2 vídeos aqui nos cards finais, que pelo menos esses vídeos eu te garanto que vão te deixar sorrindo de orelha a orelha. Então se inscreve no canal e clica aqui.